Boa noite, pessoal. O pessoal da Sebrae já entrando aqui na nossa live. Oi, Flávia. Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo, e você? Tudo bem, tudo jóia. Obrigada por ter aceitado o convite de participar com a gente. Imagina, Flávia, em nome da Sebrae, eu quero muito agradecer a você e a Chuco pela oportunidade. Acho que não é sempre que a gente tem aí uma horinha para falar sobre vidro e perfil e como tudo isso trabalha, e um depende mesmo do outro, né? É um sistema que trabalha em conjunto. Então, acho que a gente, para quem está entrando aqui para falar, para ouvir a gente falar e para participar, vai ter muito assunto para a gente agregar, né? Com certeza, né? E que faz todo sentido, né? Afinal, os nossos produtos caminham juntos, né? Sim. Se apresenta então para o pessoal, fala um pouquinho, né, do seu trabalho, depois eu vou falar um pouquinho do meu também. Tá bom. Participação na Sebrae. Então, boa noite para todo mundo, pessoal que está entrando. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Danila Ferrari, sou engenheira por formação. Hoje eu sou coordenadora de mercado na Sebrae e trabalho junto com uma outra equipe de 9 pessoas. E a nossa missão, vamos dizer assim, é especificar vidro de proteção solar desde a fase de projeto. Então, nosso trabalho é fazer atendimento a escritórios de arquitetura, a construtoras, a consultores de caixilho. É certo falar caixilho? Sim, né? Tá certo. Não sei se sim. Os consultores de caixilho, construtoras e clientes. Então, onde tiver um projeto que precise de uma especificação de produto vidro de proteção solar para fazer controle de entrada de luz e de calor, sempre vai ter um técnico ali da Sebrae, um consultor técnico para atender. Então, esse é o nosso trabalho, né? A Sebrae é uma joint venture de 2 grandes fabricantes de vidro mundiais, né? Que é a NSG Pilkington e a Saint-Gobain. E aí a Sebrae tem 46 anos aí de Brasil no pioneirismo de fabricar vidro de proteção solar para mercado residencial, mercado comercial. Fabrica espelho, vidro para parte de decoração de interiores, vidro para linha branca, automotivo. Então, enfim, matéria-prima. E onde tiver vidro, é bem provável que seja um Sebrae. Da Sebrae, né? Muitos anos, né, de história. E é Muitos muito legal anos. essa questão, né? Porque, assim, realmente está muito próximo da gente e o consumidor final, ele não tem essa percepção, né? Então é muito legal a gente poder falar sobre isso, né? Aqui nós, pelo lado da Chuco, né, também, para quem não me conhece, tá entrando, nunca me viu, eu sou arquiteta de especificação da Chuco. Nós aqui da Chuco do Brasil atendemos, obviamente, todo o Brasil e atendemos também, fazemos toda a operação da América Latina. E eu atuo diretamente com os profissionais de arquitetura, né? O pessoal que faz especificação, então cuida de toda essa parte de atendimento técnico, relacionamento e especificação, tá? Nós somos uma empresa de origem alemã, que tem aí já quase 70 anos desde a sua fundação, então é uma grande caminhada aí. Sim. Né, com muitos bons frutos rendidos aí pelo caminho, né? E a gente tem um portfólio muito amplo também, assim como a Sebrae tem, né, de vidros para vários tipos de soluções. A gente também tem uma gama muito, muito ampla de sistemas de alumínio, né? Aqui no Brasil, a gente tem um foco maior nos sistemas deslizantes, que são voltados para o segmento residencial, e o sistema de fachada de pele de vidro, em que a gente trabalha muito no corporativo, mas que obviamente a gente também pode trabalhar no hospitalar, no educacional, no industrial, né? E a gente tem as linhas também que são produzidas 100% na Alemanha, e aí o leque amplia bastante. A gente tem até sistemas de brises, telas têxteis, painéis com tecnologia fotovoltaicas, enfim, uma gama super ampla. E a gente tem a produção nacional também dos produtos. Ah, que bacana. Dos produtos que tem maior giro aqui, né? Que tem uma demanda maior para o mercado do Brasil. Então, com isso a gente também cobre aí uma grande parte aí dos projetos de arquitetura, né? Bacana. E assim, vamos explicar para o pessoal, né? Queria que você falasse um pouquinho, né? Por que a gente está falando de vidro e de alumínio na mesma live, né? Assim, não somos cliente, a gente até conversou um pouquinho antes e a gente falou, não, nós não somos fornecedor e cliente, né? Somos 2 fornecedores falando nessa live.
mas que o nosso produto casa e trabalha junto, né? Então, qual é a importância disso? Eu acho muito importante, Flávia, porque apesar de serem duas indústrias totalmente diferentes, né, dois grandes fabricantes de material para compor uma fachada ou para compor um caixilho, no final das contas, o consumidor final, nós somos técnicas e trabalhamos na área, a gente sabe como funciona, mas o consumidor final não. O consumidor final entende a janela como janela. Ele não entende que o alumínio veio da Schüco, o vidro veio da Sebras, passou por um processamento. O consumidor final olha a janela instalada, ou olha o projeto, e ele entende que aquilo é um objeto único, digamos assim, né? Então, eu acho importante a gente falar tanto para os técnicos que estão presentes na live ou para consumidores que uma coisa não funciona sem a outra, né? São materiais complementares, tem que tecnicamente serem muito equivalentes para o desempenho final do conjunto ser satisfatório, mas eles trabalham. Eu não consigo chegar com vidro numa obra e fazer uma instalação sem que tenha um perfil, sem que tenha um sistema. Da mesma forma que você também não consegue chegar com um perfil, instalar e não colocar um vidro para fechamento, né? Exatamente, né? Assim, todos os sistemas da Schüco, assim, deve ter algumas raras exceções, por exemplo, os grises que vêm da Alemanha, mas a maioria das nossas linhas são desenvolvidas para serem utilizadas com vidro. Então, por isso é muito importante essa nossa conversa sempre, porque a característica técnica do seu produto influencia na característica do meu, né? Eu tenho temas eu tenho acessórios específicos para cada tipo de vidro, né? Então eu tenho perfis, de uma forma geral, os perfis que a gente trabalha no Brasil permitem que a gente trabalhe com espessuras de vidro de 4 até 32 milímetros, né? Então é super amplo, né? Aí a gente já tá falando de vidro insulado, então obviamente que peças, né, dentro desse quebra-cabeça mudam. Então é muito importante a gente o projeto de arquitetura tá alinhado, né, tanto na parte do caixilho quanto no detalhamento da especificação do vidro. E é importante, né, Flávia, a gente falar disso também, porque eu acho que de uma maneira geral o consumidor não entende também que vidro tem marca e que perfil de alumínio também tem marca, né? Então quando você compara um orçamento com perfis da Schüco, com um orçamento com outros perfis, você tem que ver se tecnicamente são equivalentes, né? Então, não é tudo igual, né? Tem perfil tem marca e vidro tem marca, né? Exatamente. Desculpa, pode falar. Não, você falou, né, da mesma forma que eu tinha falado no começo da Sebras, né? A Sebras tem aí um know-how de Saint-Gobain tem mais de 350 anos, né? Então, reúne o know-how dos grandes fabricantes no mundo, no Brasil. Então, a Sebras hoje é líder de mercado, de fornecimento de vidro, é a maior fabricante de vidros e espelhos. A gente tem 5 fornos, né? Divididos em 3 plantas. Então, é a gigante do vidro. Não dá para dizer que vidro é tudo igual, né? Eu acho que pro alumínio é a mesma coisa. E uma curiosidade do forno é que ele não para, né, Danila? Ele funciona 24 horas. 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante a sua vida útil. Então, manutenções são feitas com o forno ligado, manutenções a quente, né? Então, o forno tem aí uma vida útil de 15 anos, um pouco mais, até que chega uma hora que não dá, né? Tem que parar mesmo e fazer como se fosse quase um forno novo. Mas é isso, a fabricação é incrível, né? Para quem já teve a oportunidade de visitar. Eu já tive uma play em Jacareí, é realmente incrível. É fascinante. Eu sou suspeita para falar. Eu sou suspeita porque eu estou no vidro desde 2002, então penso uma pessoa apaixonada pelo material. Mas é muito legal mesmo. Então, e falando sobre essa questão da marca, né, que você comentou, o que é bacana também explicar, né, para quem está nos assistindo em relação à Schüco, a gente fala que a gente é uma empresa sistemista, porque qual é a diferença, né, de um sistemista ou uma empresa que trabalha, enfim, com perfis, né? A Schüco desenvolve um sistema, então a gente tem um centro de tecnologia da Alemanha, então a gente desenvolve, testa, certifica e aí só a partir disso a gente comercializa o produto, né? Então assim, todos os componentes daquele sistema, daquela janela ou daquela porta vêm da Schüco.
Isso é muito importante, a gente trazer essa informação para o cliente, porque muitas empresas que trabalham com alumínio compram o perfil de alumínio, né? Compram as barras de alumínio, compram acessórios de outros fornecedores, se são compatíveis ou não, podem ser ou podem não ser, e desenvolvem ali um sistema que não teve norma, que não teve teste, que não teve ensaio. Então, para o cliente, isso é um risco, né? Monta ali um Frankenstein. Exatamente, eu adoro usar esse apelido carinhoso para Frankenstein, porque a gente não sabe. Hoje em dia a gente vê os projetos com vãos muito grandes, portas, os clientes querem, a arquitetura quer, né? Porque tem a questão do minimalismo, de vãos absurdos, né? Grandes, e que é muito bacana, né? Assim, eles nos provocarem a desenvolver tecnologia para atender esse tipo de demanda. Né? Sim. Então, se não é um produto que é desenvolvido e testado, o cliente não sabe se ele vai funcionar daqui 10 anos, se essa porta vai continuar no trilho, se essa porta não vai trepidar na hora que ela for ser manuseada, se vai dar manutenção, se vai infiltrar água. Então, tudo isso é muito importante. Então, quando a gente fala de sistemas Schuco, a gente tem essa garantia. Né? A gente tem um centro de tecnologia na Alemanha, que são 8.000 metros voltados para testes. Faz assim, todo tipo de ensaio lá, de segurança, testes de estanqueidade, de arrombamento, vários tipos, né? Até respondendo muito rapidamente, que entrou uma pergunta aí sobre sistemas blindados, o nosso sistema aceita sim vidros blindados. A gente tem o perfil preparado para resistir à bala, né? Com diferentes níveis de classe de segurança, e então a gente consegue desenvolver tudo isso, né? Então é muito importante. A gente bate muito nessa tecla com o arquiteto, com o cliente, com o fabricante da empresa sistemista, né? Muita qualidade para o cliente. Sim, então, e de todas as partes do sistema, né? Exatamente. Garantido exatamente todas as partes, que não é só o perfil. Você estava falando de projetos com vão cada vez maiores, e é verdade, nós temos sentido isso também, tanto para projetos residenciais como comerciais, o vão luz cada vez maior, né? Para residência, querem cada vez panos de vidros maiores, com perfis mais finos, uma integração ambiente interno, ambiente externo, né? E isso é sensacional para a gente. Também é muito bacana. A Sebrae está preparada para atender a única empresa que fabrica vidro de tamanho jumbo no Brasil, vidro de proteção solar. Então a gente fabrica jumbo, Danila? A chapa maior, a maior chapa que a gente produz hoje é 3,21 m por 6 metros. Uau. Então, vidros, fabricação nacional e vidros de proteção solar, que isso que é importante, né? Porque a gente vê, se quer muita integração, se quer muito vidro, né? Só que nem sempre, para todo projeto, o vidro claro, o vidro incolor, ou até o vidro extra clear, a Sebrae também produz extra clear no Brasil, mas nem sempre isso é o mais adequado, né? Porque, eventualmente, esses vidros claros e grandes vãos trazem muita luz para dentro do ambiente, que normalmente é o que se quer, mas não se quer o calor, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa questão de conforto térmico, né? Como é que funciona isso para o perfil? O perfil, assim, quando a gente fala de conforto térmico, a gente tem 2 pilares para analisar, né? O primeiro, um pouco mais voltado para o mercado nacional, é a questão da robustez do perfil. A gente trabalha com a profundidade do perfil da folha do né? Que a gente chama de bitola, aqui no Brasil a partir de 39 milímetros de espessura. Então já é uma porta grossa. Sim. Tá? E a Schuco tem vários tipos de espessura, até os sistemas da Alemanha a gente tem portas com 80 milímetros de espessura, então são sistemas muito robustos. Então justamente essa questão da robustez, os acessórios, então escovas de vedação, todos esses acessórios que compõem o sistema vão já trazer uma qualidade de conforto térmico para o projeto, tá? Um segundo ponto, que aí é mais utilizado na Europa, não tanto aqui por conta da nossa demanda climática, tá, do Brasil, é um perfil com uma característica que é o thermal break, que são os perfis insulados. A gente chama, os produtos que a gente fabrica aqui no Brasil, tem uma nomenclatura, no final do nome do sistema tem um NI, que é não insulado, non-insulated.
Uhum. E os perfis de fora não têm essa nomenclatura, significa que eles têm o thermal break. Como que é um perfil com thermal break? É um perfil dividido em 3 partes. Então ele tem a camada externa em alumínio, interna com um polímero e intermediária com esse polímero e a interna com alumínio novamente. Uhum. O que esse polímero faz? Ele neutralizar seria, acho que muito agressiva a palavra, mas ele isola. Isso, isola. Ele contribui para esse isolamento, para que não haja a ruptura de ponte térmica. Então, aquele fio intenso que existe na Europa, por exemplo, ele vai se neutralizando por essas camadas, ele vai sendo anulado e aí não permite que isso impacte no ambiente interno. Sim, sim. Então a gente tem essas linhas com thermal break que vão trazer essa característica, vão evitar essa oscilação térmica, né? Sim, que não é uma realidade muito pra gente, né? De isolamento térmico mesmo, porque a gente não tem grande variação de temperatura, né? O nosso problema é calor. Exato. Né? Então, a gente tem um mercado muito forte no sul. E lá eles, além de usarem o nosso perfil, que já vai trazer muita característica de eficiência energética, eles trabalham lá muito com as especificações dos vidros insulados. A maioria dos projetos em que a gente trabalha lá tem os vidros insulados também para fazer esse casamento e ter uma qualidade térmica melhor no projeto. Quando a gente faz o vidro insulado, ele é mesmo para garantir um isolamento térmico, né? Ele acusticamente é superior também, mas ele garante um isolamento térmico melhor. Então, dependendo da composição de vidro que é colocado nesse vidro insulado, a gente consegue não só fazer, a gente diminui a troca de calor do ambiente interno para o ambiente externo, como também compondo esse vidro insulado com o vidro de proteção solar, a gente consegue diminuir muito o coeficiente U, que é exatamente essa passagem de perda de calor, digamos assim, do ambiente interno para o externo, né? Dentro dos vidros de controle solar da Sebrae, para a linha residencial, a gente tem a linha Habitat. Não sei se você conhece os produtos. Isso, superficialmente, eu sei que existe, mas não tenho um conhecimento profundo. Então tem a linha Habitat para o mercado residencial e tem a linha Coolite, que é para o mercado comercial. Então, ambos têm a mesma tecnologia, a gente produz em Jacareí, num coater, que é um equipamento, a gente chama de coater, que ele faz uma deposição de óxido na superfície do vidro. Então, é diferente de uma película que você aplica numa janela já instalada, que pode trazer uma cor, ele é um material que fica impregnado na própria estrutura do vidro. Então, ele não tem prazo de validade. Enquanto uma película tem prazo de validade, a deposição de óxido não tem. Enquanto o vidro existir ali, existe essa proteção. Então, ele faz o controle da entrada de luz e também da entrada de calor. Então, dentro da linha Habitat tem 2 linhas, que é a linha refletiva e a linha neutra. Com essas 2 linhas a gente tem 7 cores. E aí, 2 tipos de acabamento, 7 cores. Então, a gente tem aí uma diversidade grande de produtos para a linha residencial. Compondo com vidro insulado, então, sempre se atinge as questões, as demandas térmicas, né? Que a gente tem mais, hoje em dia, são demandas térmicas até para a economia de ar-condicionado, né? Sim. É uma pergunta mais de curiosidade mesmo, assim. Não sei se você tem essa informação. Que você falou de cores, né? 7 cores. Tem uma cor específica, assim, que o mercado residencial tem uma demanda maior? Olha, da nossa linha de produtos, as linhas que a gente mais vende são as linhas refletivas, de vidros refletivos, e na cor que a gente tem o Habitat refletivo cinza e o Habitat refletivo champanhe. Então o cinza ele puxa para um prata mesmo, e o Habitat refletivo champanhe são os líderes de venda, vamos dizer assim. A gente entende que esteticamente é um produto diferenciado, então quando vai fazer um projeto com um vidro diferenciado, que tem o seu valor agregado, né, que tem eficiência, então, eventualmente o arquiteto quer que pareça que o vidro é diferente, porque a linha neutra, os vidros são belíssimos, mas são muito parecidos com o vidro incolor, com cinza e com verde convencionais. Né? A linha refletiva não. Então, a gente entende, eles são, a eficiência deles energeticamente, ele é um pouquinho superior à linha neutra, só que esteticamente ele tem outro apelo. Então, a gente entende que esses são os motivos das escolhas, mas o cinza e o champanhe, sem dúvida, são
os queridinhos do mercado. Certo. E isso a gente está falando de linha Habitat, que é para o residencial, certo? Sim. Aí você tem as linhas também para os projetos corporativos. Isso, então tem a linha Coolite, que a gente tem desde os vidros mais convencionais, que na verdade é grande volume de vidros especificados, são vidros que controlam a entrada de luz, controlando também a entrada de calor. Então eu gosto de fazer uma analogia com uma peneira, né? A gente fecha a peneira, não passa luz, não passa calor, abre a peneira, passa luz, passa calor. É a linha de vidros convencionais e a que a gente mais vendida também, que é o Coolite da linha S. Depois, quando a gente entra nos vidros seletivos, que aí sim a gente está falando da linha K, que é o KNT, que é o KS, que é o KBT, quando a gente faz essa deposição de óxido na superfície do vidro, um dos óxidos que a gente coloca ali é a prata. E a prata faz a seleção, por isso que a gente fala que ele é seletivo, né? A prata deixa passar só a parcela do sol que traz a luz visível e reflete o infravermelho. Então nós temos vidros que deixam passar mais luz e menos calor. Até que a gente chega na linha SK, que é o SKN, que é o vidro super seletivo, só a Sebras produz super seletivo no Brasil, e que aí a gente tem muito mais luz para menos calor, né? A gente em 2017 lançou a linha BR, porque todas essas linhas que a gente falou até agora, da linha Coolite, linha S, linha SK, são produtos mundialmente conhecidos, né? Então, a Saint-Gobain comercializa esse produto no mundo todo, mas nós sentimos do mercado uma necessidade por desenvolver produtos específicos para o mercado brasileiro. E aí fizemos uma ampla pesquisa de mercado com os especificadores, com os arquitetos, entendendo as demandas, e aí nós lançamos a linha BR, que aí é bem linha BR mesmo, que foram produtos desenvolvidos para o mercado brasileiro, pensando no que o mercado brasileiro precisava. Então, são produtos também, tem uma gama de cores, mas uma grande demanda sempre era, olha, tudo bem, eu aceito o vidro refletivo por fora, eu gosto. Então, parte da linha é refletiva, parte da linha tem um aspecto mais neutro, só que internamente a reflexão interna era um problema, porque até um tempo atrás a gente usava vidro de proteção solar só em prédio comercial que funciona em horário comercial. Quando esse tipo de vidro começou a ser aplicado em residências, em hospitais, em universidades, a reflexão interna, à noite, fica com aspecto de espelho interno. E aí nem sempre o arquiteto gosta desse efeito espelho inverso que a gente fala. Já à vista também, né, desses projetos. Isso, e aí causa efeito de clausura quando você pensa num hospital, que o paciente... E aí essa linha BR tem baixíssimas reflexões internas, assim, até reflexões próximas ao do vidro incolor, que é 8% de reflexão. Ninguém se incomoda com a reflexão do vidro incolor. A linha BR tem vidros com 9% de reflexão interna. Então foi um desenvolvimento, mesmo pensando no mercado nacional, ouvindo o que o mercado tem a dizer. Né, que é o que você falou, apesar dos produtos, da tecnologia toda ser de fora do Brasil, as empresas ouvem o que o mercado quer, né? A gente não traz e goela abaixo, digamos assim, né? Perfeito. A gente tem também sistemas que a gente adaptou e que são mais voltados para o mercado nacional também. Uhum. Agora, os perfis têm bastante função acústica, né, Flávia? Sim. Quando fala de projetos... os perfis têm um papel bem relevante nas questões de som, né, de acústica. Tem um papel bem relevante, assim, a gente, inclusive, assim, acústica é um tema em que a gente gosta muito de abordar e de divulgar. A gente gosta de bater nessa tecla, né? Até porque hoje a gente tem muitos empreendimentos aí de residenciais verticais saindo em grandes eixos viários, né? Então é muito importante que esses projetos tenham uma qualidade acústica para esse pessoal conseguir dormir, né? Que tá aí em rota de avião. Então, conforto acústico é um assunto muito, muito sério, né? É muito técnico, mas muito próximo ali do nosso dia a dia, né? Da nossa vivência. E então, sim, existe essa responsabilidade, né? O que acontece com a acústica? É muito similar à questão da eficiência energética, né? Então, robustez do sistema, né? Espessura do alumínio com robustez do perfil, todos esses acessórios que compõem, então, as escovas de vedação, toda essa engenharia que existe, né, por trás do produto, que traz essa característica de qualidade acústica,
né? Então, obviamente que o casamento, né, do nosso perfil com o vidro vai trazer essa qualidade, da mesma forma em que a gente não pode ter um vidro insulado com um sistema de caixilho cheio de frestas, com escova que, sei lá, né, cheia de vãos ali, que vai passar o som. A gente também não pode ter um sistema robusto com um vidro muito de espessura fina, né? Sim. Os ensaios que nós temos, os testes realizados que nós temos de acústica com várias espessuras de vidro nos mostram isso, né? Então a gente tem sistemas ensaiados, por exemplo, com o vidro laminado de 10 milímetros, que vai ter ali uma atenuação acústica, e com o vidro insulado, que ele vai ganhar ali, sei lá, 4, 5 dBs de atenuação de vidro. Né? Então, assim, os nossos sistemas estão todos na classificação A, de nível de desempenho de redução de ruído, de acordo com a NBR 15575. Que bacana. Né? Que é a classificação A é uma atenuação a partir de 30 dBs, né? Vai redar 30 dBs. E aí isso varia muito dentro dos nossos sistemas, né? Porque a gente tem sistemas mais simples, sistemas mais complexos, e a gente tem acionamentos diferentes também. Então, por exemplo, eu tenho uma linha de produtos que me dá um acionamento alçante, né? Alçante é um termo que a gente usa aqui no mercado nacional. A altura correta dela em inglês, né? Seria lift and slide. O que esse sistema faz? Esse sistema deslizante com esse acionamento? A gente tem o puxador dela é como se fosse uma alavanca. E ela gira 180 graus, então o puxador está lá em cima, eu faço essa manobra e eu viro 180 graus esse puxador, essa folha da porta desce no trilho e crava, ela sela o ambiente. Então isso vai me trazer uma característica acústica muito maior, consequentemente uma estanqueidade também. Sim. Né? Então varia muito também essa questão dos acionamentos, do tipo de perfil, porque cada linha tem ali sua característica, né? Trazendo assim uma questão um pouco mais técnica, falando realmente de ensaios reais, a nossa linha minimalista, que hoje é uma linha de sistemas de correr deslizante, né? Mais voltada para o residencial, que tem muita cultura, que são os perfis embutidos totalmente superior e inferior, então você só enxerga vidro. É uma linha muito, muito clean, muito elegante. A gente tem ensaios dela com vidro laminado de 10 milímetros, que seria um vidro ok, né? Sim. Um super vidro, com índice de 34 dBs de redução, então é muito bom. Bacana. Muito bom. A linha, trazendo também um outro exemplo, essa linha alçante com vidro insulado já tem 40 dBs. Então, uau. É uma redução muito boa. E a gente muito no sensorial, né? Assim, a gente tem um pequeno showroom no nosso escritório, e que a gente consegue manusear um pouco os materiais e a gente consegue ter um pouquinho dessa percepção sonora, né? Porque o sonoro a gente só realmente consegue entender, né? Quem não tem esse conhecimento técnico na percepção mesmo. Não faz sentido falar, atenua só 30 dB, atenua 30, atenua 32. Então não faz diferença. A gente sabe que faz diferença para quem é técnico, né? A percepção do som na escala logarítmica, né? E mais uma vez, mesmo na questão não só térmica, na acústica também, que é o que você falou. Não adianta eu ter um vidro muito bom se o perfil, né, não é tão bom, e não adianta ter um perfil muito bom com o vidro. Então, quando se tem uma demanda acústica específica, tem que se garantir que tanto o perfil como o vidro tem a mesma classificação de atenuação, né? Não adianta trabalhar com diferenças acústicas, né? E acho que isso vem muito para vocês, principalmente, porque eu que já ouvi falar, né? Que para perfil, quando você monta um caixilho, quando você monta uma janela, eventualmente a fresta que fica não passa o ar, mas passa o som. Passa o som. Então, que pode não passar nem água nem ar, mas passa o som. Então, é importantíssimo ter um bom sistema. Como é que vocês chamam? Quem monta... tem um bom sistemista para montar, né? Então, não adianta ter ótimos produtos se você não tem um bom processamento, não é? Sim, com certeza.
certeza. A gente não falou, isso é uma outra questão também, né? Porque nós somos fabricantes, mas nós não somos instaladores, né, Danila? A gente tem Exatamente. nesse caminho uma outra empresa, né? Uma outra frente, que é muito importante e que une os nossos sistemas, né? Exatamente. Exatamente. Então tem que ter um bom processamento do alumínio, como tem que ter um bom processamento do vidro, né? A Cebrasco faz a homologação das empresas para processarem os vidros de proteção solar, para ter certeza de que pH de água, uma série de questões técnicas, eles estão sendo atendidas para garantir que o processamento de vidro de proteção solar não vá trazer nenhum dano, nem risco, nem oxidação para a camada de proteção solar, né? Para deposição de óxido. Uhum. Então é bom sempre escolher bons fornecedores, ter certeza de que eles são certificados, né? Que eles são homologados pelos grandes fabricantes para processar os produtos, né? Então, o consumidor final tem que começar a entender e a olhar melhor esses detalhes, porque é o que você falou, nós também não fazemos fornecimento direto. A gente não faz fornecimento direto e nem a instalação. Sim. A gente precisa garantir que essa cadeia esteja bem montada, esteja bem treinada, esteja bem assessorada pela fábrica para garantir que o nosso produto chegue lá na ponta com a qualidade que a gente produziu lá no começo, lá dentro da indústria, né? Exatamente. E por isso que a gente acompanha muito de perto os nossos fabricantes, né? Além de testar e certificar, a gente está sempre acompanhando o processo como um todo. A Schuco tem também toda uma questão de softwares que a gente trabalha junto com os fabricantes, para que a gente tenha menor margem de erro nesse caminho, né? Então, os nossos softwares para fazer levantamento de lista de materiais, para fazer o pedido de lista de materiais para a Schuco. Então, a gente tem os parceiros homologados. É muito importante a gente trabalhar sempre com os fabricantes parceiros, né? Porque para garantir um bom resultado final na obra do cliente, né? A gente tenta trabalhar a cadeia toda, né? Então, desde do processador, caixilheiros, que a gente diz, né, que são os instaladores, até vidraceiros, porque por vezes o consumidor acaba buscando o vidraceiro como entendido do assunto, e aí é nesse momento que a gente precisa ensinar o mercado como é que oferece para o consumidor final um produto de qualidade, né? Como é que o consumidor consegue comprar algo, escolher algo que ele não conhece? Então, como é que você acha que um consumidor final, quando vai escolher o sistema de caixilho para a casa dele, o que ele deve ter atenção? O que você acha o que ele deve levar em consideração para escolher o melhor para a fachada dele? Perfeito. Eu acho que assim, entender essa solidez e essa responsabilidade da empresa, né? Porque a gente está falando de sistemas de fachada, de vedação, né? De um projeto de arquitetura, não é como um mobiliário, né? Assim, existe uma responsabilidade muito grande aí, né? Então, eu acho que o cliente ele tem que ir atrás disso, entender, né? Que é uma empresa séria, com respaldo, com anos aí de trajetória, para que ele tenha um projeto de qualidade. Né? Isso eu acho que em primeiro lugar, a questão dos fabricantes também, sempre fabricantes homologados, né? Empresas idôneas, parceiras, que trabalham com responsabilidade. Dentro das normas vigentes, né? Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Então, hoje a gente tem as normas aí para regulamentar tudo, né? Então, procurar sistemas que atendam às normas de desempenho, né? Que tenham esses ensaios realizados para trazer essa garantia para o cliente, né? Eu falo, o consumidor, por vezes, eu gosto de fazer sempre uma pergunta, quando a gente fala de janela, né? Se você perguntar para o consumidor, para que serve a janela da sua casa? E ele sempre diz assim, eu fecho ali à noite, que é quando eu não quero a claridade de manhã, ou quando tá vento eu fecho a janela, eu fecho o vidro, mas muitas vezes não consegue entender que naquele conjunto pode ter muita tecnologia, né? Isso pode trazer muito mais do que só o fato de não entrar o vento, ou só o fato de não entrar chuva, né? Que não dá para aceitar coisas mal construídas, né? Um tempo atrás a gente ouvia assim, não, mas toda vez que chove na minha janela entra água, mas é normal, porque choveu, é janeiro, chuva de verão, entra mesmo. Não pode entrar água pela janela, né? De maneira nenhuma. Exatamente, não pode entrar. Né? Então,
Projetos feitos adequadamente, você não pode aceitar que entre água, independente da chuva que bata na janela. Então a gente ouve algumas coisas, mas é um grande trabalho, que eu acho que é uma responsabilidade mesmo da indústria trazer à luz esse conhecimento, sim, até para o consumidor poder exigir, né? Porque eu sinto às vezes que o consumidor nem sabe exatamente o que ele quer por falta de conhecimento mesmo de tudo que agrega aquele material. Uhum. Então, acho importante o consumidor primeiro saber o que ele quer ou o que ele precisa, né? Em termos de desempenho, em termos de estética, né? Porque parece engraçado, mas às vezes a gente pega projetos que não sabe nem exatamente o que é de estética, o que é de cor, e a gente vai ajudando a fazer o caminho até chegar na definição final, né? Sim. Então, entender que janela não é só para escurecer, né? Proteger, tem muito mais do que isso, né? Tem parte térmica, tem acústica, sim. Tem desempenho, então é um bom trabalho que a gente tem ainda para fazer, Flávia, no mercado. Com certeza, e assim, aqui que a gente avalia muito também, né, quando a gente recebe uma consulta, um projeto, né, pelo menos aqui da parte de arquitetura, né, qual que é a expectativa ali, né, do projeto de arquitetura, do cliente, uhum, do visual, né, então assim, é uma coisa mais clean, é uma coisa mais robusta, então entender ali aqueles vãos para a gente saber qual produto que a gente vai direcionar, né, é muito importante a gente fazer essa avaliação como um todo, porque não é só eu falar assim, é uma porta, eu quero uma porta de 3 metros por 3 metros, né? Não, a gente precisa avaliar onde é que está esse projeto, porque eu preciso saber qual é a pressão de vento daquela região, para saber se aquele sistema que esteticamente atenderia esse projeto suporta, né, o peso daquele sistema suporta, atende aquela região, consigo fazer uma porta daquele tamanho todo com a pressão, uhum, que aquela região tem, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação minuciosa, né, junto com escritório de arquitetura, junto com o departamento de engenharia da Chuco, entender esses vãos para entender qual é e entender a especificação do vidro para saber qual é o peso de cada folha, para a gente saber o peso por folha, por metro quadrado, né? Então os sistemas, eles, de uma forma geral, eles têm um limite de peso por metro quadrado bem alto. Mas é importante fazer essa avaliação, né? Então, obviamente, faz diferença se vai ser usado um vidro insulado ou um vidro simples, né? Sim. Então, é muito importante a gente trocar essas informações. Sim, na parte, você estava falando dessa questão toda de avaliar a pressão de vento, né? A gente fala sempre também das questões de conforto, né? Quando fala também de grandes panos de vidro, que a gente comentou, uhum, porque boa parte dos empreendimentos, das casas, tem ar-condicionado. Uhum. E aí o que eu sempre pergunto é assim, vai ter ar-condicionado? Sim. Então, qual vidro o ar-condicionado considerou no cálculo? Porque quando se calcula o volume total de ar-condicionado, a tonelagem de ar-condicionado para o empreendimento, o consultor do ar-condicionado sempre leva em consideração um valor de vidro. Então, não é o valor de performance de vidro térmica, né? Estou dizendo, um fator solar, um coeficiente de sombra. Então, de nada adianta você colocar um vidro, da mesma forma que não adianta colocar um vidro mais fino quando você tem uma pressão de vento que pede um vidro mais grosso, não adianta você colocar um vidro com menor desempenho quando aquele cálculo de ar-condicionado exige um vidro com desempenho. Uhum. Senão não vai funcionar. Né? E aí depois a gente escuta, nossa, mas eu tenho ar-condicionado, mas mesmo com ar-condicionado a minha casa é quente, uhum, né? Então tem essas questões de cálculo mesmo também de desempenho, de conforto, uhum, e boa parte das casas em São Paulo, pelo menos se a gente falar do mercado de São Paulo, boa parte das casas também não tem ar-condicionado. Então, quando a gente fala de vidro de proteção solar, também é funcional, também é muito importante a gente trabalhar com vidros com eficiência energética, porque não vai ter ali, eventualmente, uma redução do consumo de energia elétrica, ou até tem, que você vai ligar menos o ventilador, uhum, mas isso é mais sensível quando a gente fala de redução de consumo de energia para ar-condicionado, uhum, mas diminui as horas de desconforto, né? Então, enquanto num dia de calor, com o vidro incolor na fachada, entra calor das 8 da manhã às 8 da noite, uhum, quando a gente coloca um vidro de proteção solar, você reduz essa entrada de calor, então reduz as horas de desconforto. Então, mesmo para casas que não têm ar-condicionado, então o vidro de proteção solar não é só para grandes projetos, para projetos com ar-condicionado,
para grandes vãos, né? Sempre cabe um vidro de proteção solar para cada projeto, para trazer conforto, para trazer economia, para trazer beleza, né? Sempre é importante levar tudo em consideração, né? Sim, é verdade. Não, muito legal. E Danila, tem algumas perguntas aqui. Tem até uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Vamos lá. São duas perguntas, na verdade, com o mesmo tema, que é qual é o vidro mais adequado para coberturas, né? Tá. Vidro laminado, vidro temperado, como que é essa questão da segurança para vidros em pergolados, em coberturas? Essa pergunta é muito, muito importante, Flávia, porque é a NBR 7199, que é a norma que rege a aplicação de vidro na construção civil de uma forma... a gente diz que é a bíblia, digamos assim, da aplicação de vidro. Ela exige que qualquer vidro aplicado sobre passagem de pessoa, sobre cobertura, seja um vidro de segurança laminado. Então, qual é a diferença do vidro laminado para o temperado? O vidro laminado ele é composto por 2 vidros em um material intercalar, que faz com que, em caso de quebra desse vidro, os cacos ficam presos nesse material intercalar. Então, imagina isso colocado numa cobertura. Então, em caso de quebra desse vidro, de trinca, não vai correr o risco daqueles cacos de vidro caírem sobre as pessoas que estão embaixo. Diferente do temperado. Apesar do temperado ser um vidro mecanicamente mais resistente, ele é 5 vezes mais resistente do que um vidro convencional a impacto mecânico, a choque mecânico. Ele, em caso de quebra, ele quebra em caquinhos pequenininhos. Então, caso quebre esse vidro na cobertura, vai chover caco na parte de baixo. Sim. Então, a norma prima muito pela segurança. Então, cobertura de vidro, obrigatoriamente vidro laminado. Pode ser temperado e laminado? Pode, você junta a resistência do temperado com a segurança do laminado. Não tem problema, mas precisa pelo menos ser laminado. Sim, perfeito. E não só para coberturas, né, Danila? Hoje a gente tem muitos projetos. Antigamente a gente tinha muitos projetos assim, com janelões, piso-teto. Isso se perdeu em algum momento e agora está voltando, né? Nos projetos de Sim. A gente tem muitas situações, né, com janelas que você tem dividida, né? Então, a partir do peitoril para cima você tem um acionamento e para baixo você tem só o vidro fixo. Ali é muito importante também que ali é muito importante. Laminado, né? Exatamente. Vidros aplicados abaixo de 1,10 m, seja num caixilho, vidro aplicado, um guarda-corpo. Então, sempre que tiver um vidro aplicado abaixo de 1,10 m e que dê pro lado externo, né, que tiver aplicado acima do pavimento térreo, obrigatoriamente tem que ser um vidro laminado. Então, guarda-corpo também, obrigatoriamente vidro laminado. A gente passa a ser chata depois quando começa a trabalhar com essa parte técnica, né? Porque você se incomoda quando você vai em algum lugar e vê que existe um guarda-corpo só de vidro temperado, né? Por vezes a gente ouve, às vezes dizer, não, mas se eu fizer o temperado laminado eu vou perder o projeto, porque o temperado laminado é um vidro que tem um custo superior ao temperado. Só que nada se compara à segurança, né? Eu acho que se tiver o conhecimento técnico e explicar para quem está comprando ali o vidro, para quem é o dono do projeto, as diferenças de segurança, né? O que vale ali da questão de segurança, o preço ali passa a ser um fator determinante de segunda prioridade, não de primeira. Sim. Então, por isso que a gente precisa saber vender bem, né? Precisa saber tecnicamente bem as diferenças. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui para você. O que muda do habitat refletivo para o neutro em termos de performance? Então, existe uma variação de performance na linha, né? Na linha refletiva e na linha neutra. Então, na linha refletiva, a gente tem vidros, o habitat refletivo cinza, por exemplo, que eu falei, ele barra 70% do calor. Então, 70% do calor que bate no vidro, ele é refletido para fora do ambiente. E aí, depois a gente tem o habitat refletivo esmeralda, tem o azul, tem o champanhe, e na linha neutra, a gente tem uma variação ali que barra menos calor, barra 30%, que é o habitat neutro incolor, que já é o dobro do que barra o vidro incolor, porque o vidro incolor barra só 15% do calor. Então, a gente tem vidros, apesar de esteticamente serem muito parecidos com o vidro incolor convencional, ele já barra o dobro de calor. Então, a diferença deles é a estética. A estética acho que é mais relevante, porque tanto na linha neutra como na linha refletiva, a gente tem vidros ali que barram 50% de calor, um pouco mais. E aí eu acho que o que é mais determinante é pela questão estética, assim. A gente sempre parte do que precisa esteticamente e tecnicamente a gente consegue atender com as duas linhas. Legal, bacana. Então,
Bom, eu acho que é isso. Teve uma pergunta aqui, acho que essa pessoa entrou depois e queria saber a nossa formação. Eu sou arquiteta de formação, já trabalho há muitos anos nessa parte de especificação, atendimento a arquitetos, né, falando de produtos, né, e a Danila é engenheira, né, Danila? Eu sou engenheira civil, mas eu trabalho no vidro desde 2002. Então, eu me formei em engenharia, entrei para trabalhar com vidro, e estou desde 2002 no mercado do vidro. Então, que bacana. Nasci no vidro e a gente faz uma brincadeira que depois você caiu para trabalhar com vidro, você não trabalha com outra coisa, com outro material. Então, estou aí há 18 anos provando de que é verdade. Certo. Pessoal, aqui voltando um pouquinho na questão da cobertura, estão perguntando sobre película de segurança. É que a película não é um produto Sebrae, né? Mas, enfim, é uma coisa que pode ser agregada também ali ao sistema, né? Estou correta ou não? Então, existem películas de segurança adequadas, mas até onde posso estar errada, talvez, se eu tiver errado, depois a gente volta com esta pessoa e corrige. Uhum. Mas a norma não admite o uso de película de segurança em cobertura. A norma só admite o uso de vidro laminado. Então, não estou dizendo que funciona ou não funciona, estou dizendo que a norma exige o uso de vidro de segurança laminado. Perfeito. Né? É importante falar para as pessoas que, se tiverem alguma dúvida depois, quando acabar a live, vão ficar pensando no que a gente falou, vai surgir uma dúvida, o nosso contato da Sebrae pode ser feito pelo direct aqui do Instagram, tranquilamente, ou até pelo site da Sebrae, tem ali uma partezinha do Fale Conosco, e aí a dúvida é encaminhada, né, encaminhada a mim ou encaminhada a outras pessoas do departamento técnico, se for uma questão técnica. Então, surgindo dúvidas depois, se ficarem pensando na live, surgirem dúvidas depois, a gente está à disposição para esclarecer. A gente vai salvar a live também, vai subir no IGTV, para o pessoal que entrou depois, quiser assistir de novo, quiser assistir novamente com mais calma, né? Mas podem mandar as dúvidas aqui pelo direct da Chuco, mesmo que seja para Sebrae, a gente repassa para eles, não tem problema. Tá? Obrigada. Se pelo nosso site também, a gente tem lá o contato que a gente recebe e aí encaminha, né, para os departamentos específicos, conforme for a dúvida. Tá? Então não tem problema, a gente dá andamento aí nessas perguntas. Sim. Tô vendo aqui as perguntas também vi essa aqui, muda do habitat refletivo neutro em termos de performance, né, para do habitat refletivo para o neutro em termos de performance. Eu já respondi. Então tá ótimo, Danilo, acho que foi isso, né? Acho que abordamos tudo que tínhamos para falar. Quero te agradecer novamente ter participado, acho que foi uma conversa muito gostosa, muito boa. Foi. Continuaremos caminhando juntos aí, né, Chuco e Sebrae. Sim. Sucesso de projetos e vamos caminhando junto e unindo as duas boas tecnologias para o desenvolvimento do mercado, né? Perfeito. Então é isso, pessoal. Se quiserem mandar dúvidas depois, a gente está à disposição aí para responder todo mundo. Obrigada por terem participado, por terem assistido, foi muito bacana, foi ótimo ter recebido as perguntas, ver aqui o engajamento de todos vocês. Sim. Os participantes da Chuco que estão aqui também mandando coraçãozinho, tchauzinho, elogios. Um abraço grande para todos aí. De novo, mais uma vez, Flávia, em nome da Sebrae, muito obrigada pela oportunidade para a gente estar aqui nessa quinta-feira à noite falando tecnicamente de produto. Sim. É muito interessante, muito obrigada por abrir as portas para a gente participar dessa live e boa noite para todo mundo, para as pessoas que estão aqui com a gente. Tá certo, obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.